fundos internacionais. O que estão pensando os gestores? Olá, eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Expert Drops, o seu podcast, videocast semanal preferido que te conta tudo de mais importante, mais relevante que aconteceu na semana no Brasil e no mundo, sempre sob os olhos dos analistas aqui da XP. Bom, e hoje, comigo aqui, primeiro eu vou dizer que é um absurdo, né? Que eu tenho aqui a Clara Sodré, que é um absurdo que ela nunca veio no Expert Drops, tá? Então eu já começo dando bom dia e desculpa, Clara Sodré, tá? Desculpe e se prepare, porque é isso, né? Muito obrigada, Raquel. Olá a todos. Eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui no Expert Drops e eu gostaria de vir mais vezes, tá? Então já me autoconvidando também, pretendo estar aqui com você mais vezes pra gente conversar um pouco mais sobre fundos. Não, excelente, eu já tenho aqui na cabeça que daqui a pouco tem Copom, gente, e a Clara Sodré tem uma pesquisa pré-Copom que é excelente, que fala tudo o que, enfim, faz um belo resumo do posicionamento, do que estão pensando os gestores, né? E não tem necessariamente a ver com o Copom, né? Então, não é assim, mas Raquel, já passou o Copom, por que eu vou ver isso? Não, vocês vão ver, gente. Mas calma, não vou guardar spoiler, daqui a pouco a gente traz essa pesquisa aqui. Hoje o assunto é outro. Hoje o assunto são fundos internacionais. Por quê? Porque, bom, tá super em voga. A gente sabe que agora, né, aqui na XP você pode ter a sua conta internacional. Ficou super fácil. Eu acho que se a gente comparar aí com 10, 15 anos atrás, ninguém nem pensava em investir lá fora, né? Então era assim, nossa, investir lá fora é caro, é difícil, é burocrático. Hoje em dia tudo mudou, né? E de fato, a gente tem visto e a gente tem trazido aqui, né, do ponto de vista de alocação, né, com o time do SGAV, do Arthur, do ponto de vista nosso aqui de alocação global, a gente tem as nossas carteiras, e claro, fundos de investimento são uma grande parte de toda essa esteira de investimentos lá fora. E a Clarinha fez aqui, organizou um evento impecável, por sinal, com várias das gestoras, né, que estão aqui no Brasil e que são investidores estrangeiros que têm presença no Brasil, ou seja, podem facilitar, né, estão permitindo esse investimento lá fora. Então, enfim, já falei demais aqui, eu vou passar para Clara. Clara, primeiro, antes de tudo, conta um pouco pra gente, né, por que vocês pensaram em fazer essa conferência agora, e qual que, vocês viram bastante interesse, né, como que foi essa motivação? Excelente, Raquel. Acho que vale até trazer um pouco de contexto, porque a plataforma de fundos da XP, ela sempre teve muito esse papel de democratizar. E eu, particularmente, gosto muito do produto fundos de investimentos por isso, porque você não precisa ter uma amplitude de conhecimento, não precisa saber de tudo para investir, basta você ter uma boa curadoria, ter ali um grupo, né, os gestores, analistas escolhendo para você, e isso facilita e dá acesso a muitos investidores. Então, a gente sempre teve essa via de democratização através do produto fundos, e desde 2019, a gente já começou esse movimento de internacionalização. Então, muito em linha com os fundos que a gente tinha aqui chamado FIDERs, que são fundos que você investe aqui no Brasil e eles replicam uma estratégia lá fora, com todo o arcabouço regulatório brasileiro, tudo aqui como a gente já conhece. Então, desde 2019, a gente já tinha começado muito forte esse movimento de disponibilizar e dar acesso às gigantes globais, às grandes gestoras de recursos globais, ao investidor brasileiro. E de lá para cá, esse movimento ele só foi expandindo. Então, com o lançamento da conta global XP, a gente passou a oferecer os mutual funds, ou seja, você ter a possibilidade de acessar diretamente essas estratégias lá fora, sem o risco de fronteira, né? Então você manda o dinheiro, faz o câmbio e investe diretamente nessas estratégias, e você tem hoje essas vias, duas alternativas para investir em fundos internacionais. O investidor prefere estar aqui e tem a opção de você fazer aqui via Brasil com ou sem rede cambial, e o investidor pode fazer lá fora. E o que acontece? 2025 está sendo um ano que a parte global ela está muito em voga por vários motivos. Mudanças estruturais, tudo que está acontecendo. E a gestão ativa, ela passou cada vez mais a ganhar um papel muito relevante na carteira do investidor em contexto como esse, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, ao longo do ano, a gente acompanhou uma demanda forte para fundos internacionais, com a captação muito importante nesses produtos, e a gente parou para avaliar e pensou, olha, por que a gente não faz uma grande reunião? E hoje eu estou dentro do time de análise, que é o time que olha muito e que está muito ali com o apoio, né, do time de marketing, de eventos como um todo. E a gente se reuniu e pensou em criar uma reunião em que a gente
reúne gestoras de recursos, alocadores e clientes e dá acesso, a Global Conference foi transmitida para quem quisesse assistir, que não pudesse estar aqui presencialmente, a todo esse cenário. Então, a Global Conference, ela nasce como a principal imersão de fundos internacionais da XP. Essa foi a primeira edição aqui no Brasil. Nós teremos uma edição em Miami em 2026. Então, a gente está muito animado com o tema e, principalmente, criando formas de reunir pessoas, criar experiências, criar debates e trocas que proporcionem justamente essa visão mais ampla do que está acontecendo no mundo e, principalmente, de oportunidades que a gente tem hoje no que tange a fundos de investimentos e, principalmente, dentro da gestão ativa. Muito bem, é muito bom, porque a gente fala muito, né? A gente traz aqui, é engraçado, porque o investidor brasileiro, o que eu sinto, né? A gente fala muito de cenário global, todo mundo quer saber do cenário global. O que tá acontecendo com as tarifas, né? O que tá acontecendo com inteligência artificial, qual foi o resultado da Nvidia, né? Da Meta, enfim. Fala-se muito e o investidor ainda investe pouco, né? Isso. Então, é claro, a gente sabe que tudo que acontece lá fora reflete aqui, né? Só que tem um limite, né? Tem um limite e a gente também sabe que o Brasil, ele representa só 1% do mercado global, né? 1% da ótica que você quiser olhar, né? Bolsa, renda fixa, economia em si. Então, de fato, a gente tá... você não investir lá fora, e eu acho que tem um recado importante, e aí eu já puxo para um dos primeiros painéis que a gente teve, né? Que vocês tiveram lá. Que eu gostei muito da mensagem. Eu, inclusive, tinha escrito isso num artigo recente, que era: investir lá fora não é sobre fugir do Brasil. Né? Eu acho que muitas vezes os investidores... Tem investidor que fala, eu vou fugir do Brasil e aí investe lá fora. Olha, pra você que tá pensando assim, a motivação não é essa. E tem aquele que pensa, não, eu gosto do Brasil, eu acredito no Brasil, então eu não invisto lá fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E os gestores falaram isso, não foi? Exatamente. A gente teve uma agenda bem bacana que passou ali, né, com a abertura, com Josette Bans, que é head da plataforma de fundos, falando, né, trazendo os principais recados da conferência. E logo na sequência veio o Diego Correia, que é o head de XP International, da conta global XP, junto com o Fabiano Sintra, falando desse movimento de internacionalização e principalmente o porquê que a XP ela tem olhado com atenção para o tema. Aí logo na sequência tivemos um painel sobre renda variável global, outro sobre renda fixa e outro sobre alocação. E aí a gente pode quebrar aqui, né, alguns recados, e eu vou começar pela parte de internacionalização, antes de entrar nos temáticos de classe, que basicamente uma coisa que foi importante ali é muito esse recado de que a conversa que a gente está tendo aqui é porque o Brasil, ele está muito a parte, né, dessa abertura de fronteiras. Então, várias economias, e a gente já está no mundo globalizado, já consome em dólar, já tem vários produtos que são importados que estão no nosso dia a dia, só que o investidor brasileiro, ele não entendeu ainda que um componente importante, tanto da nossa inflação, quanto da nossa diversificação, ele vem lá de fora. Então, essa pauta de internacionalização é algo que a gente tem debatido bastante. A conta global, ela dá esse acesso ao investidor para ele ter esse universo de investimentos lá fora, que é um universo gigantesco. Você trouxe aqui, né, os números, né? O Brasil é só uma parcelinha desse universo como um todo. E aí, nessa etapa, uma coisa que foi bem falada é um recado que você também traz bastante, trazendo essa visão de alocação dentro do research. E o SGAV, olha, aqui dentro da alocação, o Arthur Wichmann, como CIO, falam bastante, que é sobre a importância de você olhar para essa alocação global de uma maneira integrada para sua carteira e ter no mínimo ali 15% de alocação lá fora. Então, 15% é um número ali de mínimo para você ter essa alocação e principalmente para você diversificar essa carteira. Não é novidade que a gente está em um ano que a diversificação ela fica cada vez mais necessária para o investidor, até mesmo na renda fixa, os investidores estão vendo que essa concentração em emissores, ela pode penalizar muito a carteira. Então, quando a gente olha para essa abertura de fronteira, é muito nessa linha de você olhar para o mercado global, ter curadoria para isso, ter uma plataforma que dá acesso de uma maneira simplificada e, principalmente, trazer para sua carteira temáticas que não estão presentes no mercado brasileiro e que estão transformando o mundo, que até foi o primeiro tema do painel de renda variável global, que é a inteligência artificial. A gente tem falado muito, né? Então as pessoas também perguntam, poxa, mas vocês estão falando tanto de rotação, da rotação dos investimentos para emergentes, o Brasil como destaque, a gente já tá aqui. Pois é, mas não é só isso, né? A gente também, como você bem falou, a gente tem
tendências, e não é só tecnologia, só inteligência artificial, né? Você tem, primeiro que quando você olha para inteligência artificial, você tem várias partes da cadeia, né? Aí você tem até commodities que não necessariamente a gente tem aqui. Você tem tendências em tecnologia, desculpa, saúde, por exemplo, que é um setor que tá bombando, né? Então, o que a gente teve? A gente teve ali um painel que até o Fernando Ferreira, né, o nosso head aqui de research participou. O que você traz de destaque desse painel? De que falou mais de renda variável, no caso, né? Foi o Fernando Ferreira, o Cristiano Castro, da BlackRock, e o João Borges, da BNP, trazendo essa visão desse atual momento para a renda variável global. E, sem dúvidas, um dos principais temas que eles abordaram foi a inteligência artificial. A gente está no momento, acho que desde o final de outubro, novembro, em que começaram muitos ruídos em relação à bolha, se tem uma bolha, se não tem, a parte de fluxo financeiro entre as 7 gigantes globais, vários temas que os investidores começaram a olhar, só que aí um ponto interessante, né? A gente não está ouvindo esse ruído de bolha de agora. Na realidade, a gente já tem, desde da alta de juros lá em 2022, quando essas empresas continuaram crescendo em nível de preço de mercado, subindo de uma maneira importante, os investidores olhavam assim, tá, mas isso aqui tem fundamento? O que está acontecendo? O que sustenta essa alta como um todo? E hoje já fica muito claro que existe sim fundamento para essa alta que a gente acompanhou para essas gigantes globais de tecnologia. E o painel ele abordou bastante isso. Na visão dos gestores, não existe uma bolha nesse momento no mercado. Tem todo um fundamento atrelado a essa alta que a gente acompanhou nos últimos 5 anos relacionado a essa temática como um todo. E eles olharam muito numa linha assim de o que tem olhando para frente. O que pode impactar esse mercado olhando para frente como um todo. Um dos pontos que foi abordado foi a questão da necessidade de energia. Até porque quando a gente fala de toda essa utilização de inteligência artificial, de todo mundo ter um chat de GPT, ter um chatbot que traz essas informações, eles consomem muita energia para isso. E isso é um ponto de atenção hoje, até porque quanto mais você tem essa demanda e você não acompanha a nível de oferta, você acaba tendo aqui uma pressão para custos como um todo, e isso pode sim ser um risco, mas na visão deles gera até oportunidades no segmento de energia olhando para frente. Perfeito. Que é um tema que, inclusive, durante essa volatilidade que a gente acompanhou nesse mês, as ações listadas na Bolsa Americana ligadas à temática energia, elas subiram bastante. Então, o que eles abordaram? Tá? Primeiro, que não é uma bolha. A gente não está enxergando, nesse momento, uma bolha no que tange a essa alta relacionada às empresas de inteligência artificial. Sim, podem existir exageros, até porque, dos últimos anos, todo mundo que tinha ali o rótulo AI já estava subindo de uma maneira forte. Sim, podem existir exageros que serão, pode passar por uma correção olhando para frente. Mas olhando para isso, qual que é a maior recomendação? Você não concentrar. Você ter a diversificação, buscar continuar alocado na temática, porque é uma temática estrutural, mas você contar com uma gestão importante no que tange essa seletividade, que vai ajudar o investidor a caminhar de uma maneira mais ponderada na temática. Então, não é você ficar de fora, é você dimensionar bem o tamanho da posição que você vai ter dentro dessa temática e, principalmente, não colocar 1 nome, 2 nomes na carteira de uma maneira grande, porque qualquer correção que possa vir nesse mercado e concentrado nessas empresas que ganharam muita capitalização de mercado, isso realmente pode deixar o investidor ali um pouco mais assustado. Mas, em linhas gerais, eles trouxeram que é uma temática que é estrutural, que está trazendo várias mudanças, que está demandando infraestrutura, ou seja, a alta que a gente está vendo nesse 2025 está muito relacionada a empresas que têm essa infraestrutura bem desenhada. A Google foi bastante citada, né, porque ela acaba dando check em todas as camadas que são necessárias para você ter longevidade. Até a chip, né? Eles entraram até nos chips e isso balançou muitos mercados essa semana, aliás, né? O anúncio ali da Meta, né? Falando que ia usar os chips da Alphabet controladora do Google. Então, eu lembro que eu li a notícia e eu fiquei até confusa. Aí eu falei, chips da Google? E sim, aí o que aconteceu? Nvidia caiu. Se você tivesse concentrado só em Nvidia, olha aí, você ia perder. Esse é um excelente exemplo, porque a temática é nova. Então, Nvidia ela foi uma grande vencedora nos últimos anos, porque era a única que estava ali conseguindo oferecer infraestrutura, tecnologia, inovação relacionada à temática. No momento em que você tem outros gigantes olhando para o tema, e a Google, historicamente, é quase um sinônimo de internet, né? Você fala de Google, você lembrar, desde quando a internet está no nosso dia a dia, a gente está utilizando a Google como um todo. E aí eu dou até uma dica aqui, para quem é consumidor, né, de AI,
olhar para o Gemini. Eu não estava olhando ainda, eu parei para olhar como um todo, a questão de rapidez, de como eles estão trazendo as respostas completas e como um todo, mostra que existe uma competitividade sendo criada nesse segmento, que vai começar a oferecer o quê? Dispersão de retornos, que é um ponto também que foi bastante abordado nesse painel como um todo. Então, basicamente os gestores, e aí a BlackRock ali, representada pelo Cristiano, trouxe essa visão de que ainda existe um protagonismo grande em relação aos Estados Unidos dentro dessa temática como um todo, e com todo esse movimento agora que a gente está tendo o corte de juros como um todo, sem um cenário de recessão acompanhado, existem oportunidades para as ações americanas, e que essa correção que a gente está acompanhando, em especial agora nesse final de ano, pode sim oferecer uma oportunidade de ponto de entrada para o investidor que tá pensando no longo prazo. É super importante a gente falar de longo prazo, até porque quando a gente olha para a Bolsa Americana, e a gente lançou um expresso recentemente falando sobre isso, quando a gente olha, o S&P ele se reinventa subindo. Então, mesmo que tenha qualquer correção, qualquer movimentação que acaba trazendo ali uma movimentação negativa para a Bolsa Americana, no longo prazo, ela tende a subir, ela tende a demonstrar uma recuperação de valor importante. Não, eu acho que outro ponto também, que é super ligado com o que você falou, né? Dessa concentração, dessa dispersão dos lucros, eu não me lembro, eu sou muito ruim, eu lembro a informação, eu sou terrível, eu lembro a informação, eu não lembro da onde veio. Aí eu falo, olha, tá no fundo da minha cabeça, pode ser que eu li, pode ser que eu ouvi, pode ser que eu vi, mas veio de algum lugar. Então eu lembro que um deles ali dos gestores no painel comentou sobre China também, né? Exato. E até falou, e quando a gente fala de investimentos internacionais, a gente não tá falando só dos Estados Unidos. Embora embora grande parte das gestoras sejam ou estejam ou na Europa, Reino Unido, Estados Unidos, os investimentos não estão limitados a isso. Então ele até falou, o setor de tecnologia na China, que inclusive, uma visão em linha com a nossa aqui. A gente tem uma visão bastante positiva para o setor de tecnologia chinês. Então é isso, não é só sobre... É claro, todos esses pontos do S&P são verdadeiros, mas também não é só sobre o S&P, né? Exatamente. Foi o Cristiano, da BlackRock, que trouxe essa visão, e até interessante porque ele falou também da Arábia Saudita e da Coreia do Sul. Você pega o ETF da Coreia do Sul... Meu Deus! Eu falei, o que tá acontecendo? Eu fui procurar, eu vi que Samsung é uma boa parte, mas assim, tem um monte de coisa bombando lá. Exato. Eles estão muito fortes no que tange ao segmento de tecnologia na Coreia do Sul como um todo. Tem alguns outros segmentos que acabaram chamando a atenção, mas você pega o ETF da Coreia do Sul, ele sobe mais de 70% em 2025. Sendo um grande destaque, a bolsa que é o ETF regional que mais sobe no ano. Então ele trouxe essa visão de que existem boas oportunidades na Ásia como um todo. Para a China, eles trouxeram uma visão um pouco mais neutra. E tem aqui uma questão importante, né? É que na visão deles é muito difícil você navegar pelas questões regulatórias da China de uma maneira muito firme, plena, né? Com uma convicção muito grande nesse segmento. Mas que ainda assim, quando você olha para oportunidades, existem excelentes oportunidades na Ásia como um todo. Eles trouxeram essa questão da realocação de capital que a gente está acompanhando nesse ano como um todo. Essa tecnologia ela tem ganhado penetração, especialmente na China como um todo, e é em paralelo, né, com esse protagonismo que a gente está encontrando na economia americana. Então, acho que o que pode ser retirado aqui, né, de principais recados é o seguinte: existem oportunidades no segmento, tem uma realocação de capital sendo endereçada, os Estados Unidos não deixam de ter um protagonismo importante, mas outras regiões tendem a começar a ganhar um destaque. Então, toda essa realocação de capital tem impulsionado bolsas ex-Estados Unidos. O Giuliano Demarque, da JP Morgan, ele foi recentemente no Outliers e ele trouxe muito desse diferencial de retorno. Então, você pega a Bolsa Americana, o S&P, em 2025 e pega o ACWI ex-Estados Unidos e compara o ACWI ex-Estados Unidos, ou seja, bolsas globais fora a Bolsa Americana, tá tendo uma performance dobrada, tá tendo uma performance ali muito importante em relação aos Estados Unidos. No último dado que a gente tinha levantado aqui, era um diferencial de 24% para bolsas ex-Estados Unidos e cerca ali de 12% para a Bolsa Americana para o S&P em 2025, e tudo isso em dólar. Então, qual que é o principal recado aqui? Existe um movimento de realocação, mas não quer dizer que a Bolsa Americana ela deixou de ter o seu protagonismo nesse momento de mercado.
Perfeito resumo, gosto muito dos resumos da Clara. E bom, falamos bastante de renda variável, mas também tivemos um painel super interessante de renda fixa, né? Eu gosto muito de falar eu gosto muito de ler, entender sobre bolsa, mas eu sou fascinada pela renda fixa, porque ela tem aquele pezinho na economia, no fiscal, né? No institucional, que eu vou contar aqui pra vocês, que é o meu background aqui, o que eu estudei, o que eu gosto muito. E eu acho que tá num momento muito interessante de falar de renda fixa, né? Porque a gente tá vendo os países desenvolvidos passarem por movimentos muito parecidos com o que os emergentes passam. Então, a gente entende muito bem, né? Então, a gente fala, não, calma, mas como que a parte longa da curva tá mais pressionada? Não aconteceu nada necessariamente, cara, isso aí é risco institucional, isso daí, né, os bond vigilantes, né? E a gente teve até, que eu achei interessante nesse painel, é que a gente teve visões complementares, né, dos dois gestores que participaram. Exato, nós tivemos a presença de duas gigantes globais da renda fixa global, que é a PINCO e a JP Morgan, representadas ali pelo Luiz Oliveira e pela Isabela Nunes, da JP. E foi interessante esse painel justamente por essa visão. A PINCO, ela tá muito mais no universo high grade. Ela tá muito mais alocada ali, fazendo uns mandatos muito mais híbridos. A gente tem estratégias excelentes, que são bastante conhecidas, inclusive aqui no mercado brasileiro, que tem esse perfil. E a JP, ela atua em todo o espectro da renda fixa global, mas a gente quis abordar muito mais o universo de high yield nesse painel com a JP em especial. E aí foi interessante porque, se de um lado nós temos uma cautela, e é cautela o nome, porque o que acontece? Assim como aqui no Brasil, a alta de juros, ela pressiona o balanço das empresas, lá fora a gente está vendo uma alta histórica também. Então, mesmo que a gente esteja falando desse momento de uma queda de juros encomendada, isso ainda traz aqui desafios no que tange as empresas como um todo, que estão tendo esse risco ali, né, de realocação, até porque, diferente do mercado brasileiro, lá fora os títulos são majoritariamente pré-fixados. Então, essa dinâmica acaba trazendo uma volatilidade maior para a renda fixa global. Aí você soma isso ao fato de que há uns 2 meses atrás, até um pouco menos, nós tivemos uma volatilidade forte na renda fixa global americana por conta de algumas empresas que decretaram falência, e começou um ruído muito forte sobre uma contaminação no sistema bancário americano. E foi ruído a palavra, porque não existia nenhuma contaminação. Era bem específico, né? Do universo não listado ainda por cima, exato, de private credit. Nossa, é verdade. O que é diferente, né? Porque exato, no Brasil, eu aprendi muito nesse painel, gente. Eu sempre ouvia crédito privado, e aqui no Brasil a gente chama de crédito privado o que é um bond, né? Um título emitido por uma empresa privada. A gente chama isso de crédito privado. Mas nos Estados Unidos não é o caso, né? Ele inclusive explicou essa diferença, né? Exato, ele trouxe muito forte, e inclusive a gente teve um expresso falando só da renda fixa global, que eu também trago exemplos disso, que é o seguinte: você tem lá fora uma dinâmica aqui, você tem o mercado público de títulos, e público não quer dizer que ele é emitido pelo governo. Soberano, exato. Né? É público, não soberano. É público, e o termo público, ele é utilizado para falar de títulos listados de crédito. Então, muito em linha com o que a gente tem aqui, a nossa bolsa de ações, lá fora tem um mercado líquido de títulos de crédito privado. Então, esse aqui é o mercado público que é determinado lá fora. E aí tem o mercado privado, que aí esse mercado, ele não é listado, e ele tá na mesma linha ali de você emprestar para empresas privadas. Mas o que acontece? Quando a gente fala de crédito privado lá fora, tá muito nessa seara de ser uma espécie de mercado de balcão, que a gente chama aqui no Brasil. Parece. Que você tem uma dinâmica diferente de liquidez, de marcação a mercado, de como é visto o risco dentro dessas estratégias. Então, esse ruído que aconteceu nesse segundo semestre, né, estava muito atrelado a esse universo de private credit. O mercado começou a olhar com um pouco mais de cautela, mas logo na sequência dissipou todo esse risco. Então, o que eles abordaram? Olha, de fato, hoje existe uma certa cautela, porque os spreads, quando você olha os spreads lá fora, eles estão apertados. Então, toda essa demanda de alta de juros, ela fez com que os spreads fechassem um pouco mais. Só que se de um lado você tem spreads apertados, do outro você tem um yield, uma taxa muito atrativa, uma taxa que historicamente você não encontra na renda fixa global, especialmente quando você vai alocar em Estados Unidos. Então, a visão ali da PINCO é de uma cautela maior quando você olha para esse mercado privado, para esse mercado que você não tem essa transparência em relação à precificação no curto prazo, e principalmente você precisa ter ali uma expertise maior para navegar. Eles estão olhando bastante para mercados emergentes, com um olhar global como um todo de alocação,
e continuam vendo excelentes oportunidades na renda fixa global. Do lado da JP, eles trouxeram muito que eles também estão tendo uma cautela maior nesse momento de renda fixa global, mas quando eles olham para a renda fixa global, especialmente dentro do high yield, existem excelentes oportunidades para quem está bem acompanhado para alocar nessas estratégias. Então, quando a gente olha hoje para essa parte de taxas que estão sendo ofertadas nesse mercado, a gente enxerga uma alta convicção, que é até a nossa visão hoje como plataforma. A gente tem uma preferência por esse universo high yield lá fora como um todo, pelas taxas que estão sendo ofertadas. Quer dizer que a gente não está olhando para toda a questão de risco, duration, curva de juros? Não. Até porque quando a gente olha para esse momento de mercado, é melhor você estar mais na ponta curtinha, né, da curva de juros americana e não ficar muito suscetível ali àquelas volatilidades de longo prazo que você entra em vários riscos, como risco fiscal lá fora, debate em relação ao orçamento, tudo que a gente já está acompanhando. Então, nesse momento de mercado, a nossa preferência ela está nesse universo e ter muito cuidado em relação ao duration que você está colocando na carteira, porque ele pode, esses títulos, como eles têm uma marcação a mercado muito forte, diferente do mercado brasileiro, eles podem ficar sambando ali na carteira, dependendo que está acontecendo no mercado. Então, acho que o principal recado é esse. Existe um momento de renda fixa global que ele é único, tem uma descorrelação em relação aos ciclos de juros acontecendo nesse momento, que oferece assimetria e oferece oportunidades, e quando a gente olha para os yields, mesmo com o spread mais apertado, existem excelentes taxas sendo ofertadas, que o investidor pode ser que daqui a um ano ele não encontre mais. A gente voltar a essa conversa e olhar para a renda fixa global no ano que vem, pode ser que a gente não encontre mais oportunidade de encontrar um fundo de investimento oferecendo dólar mais 7 de carrego. Excelente. Não, excelente. A gente fala muito aqui, né? Parece... É engraçado que a gente fala, pô, a gente investe a nossa dívida aqui, que é high grade, né? A dívida brasileira, que seria, né, high grade, ela já é high yield lá fora. Porque você tem uma parte do risco que é o soberano, né? Então, como o Brasil não tem grau de investimento, sei lá, 90% das dívidas aqui, então, mais até, acho que chegamos em, tipo, 98%. É que tem algumas exceções que tem empresas que têm o rating acima do soberano. Mas, com raríssimas exceções, a dívida parte da nota soberana. Então, tudo que a gente tá comprando aqui de renda fixa, a gente tá correndo esse risco. Então, eu acho que vale entender. É claro, não é, não, então vamos todos entrar no private credit lá fora. Não é sobre isso. É o fato de você olhar high yield também com esses olhos, né? Em alocação, a gente também tem falado muito aqui que o maior risco que a gente vê nesse momento não é não é um risco de crédito, é o risco de duration, né? Justamente por essa questão, né, das incertezas institucionais, da curva. Então, a gente fala, olha, evite agora alongar muito essa exposição, né? E é muito interessante ver que o pessoal da JP também trouxe isso, de que eles também estão vendo isso. Então, eles estão procurando aquelas oportunidades na meiuca da curva, né? Ali no meio. Porque eles estão vendo esse risco mais longo também. E, claro, aqui a gente não precisa... A gente sempre fala isso, né? Não faz a gestão do gestor. Então, não é que eu quero que o gestor pense igual a mim. Muitas vezes é até bom que ele não pense, porque aí a gente diversifica também os pensamentos, as teses. Mas eu entendo bastante, né? Eu acho que faz bastante sentido esse posicionamento. E foi bem interessante ver essas visões complementares, o que mostra que a gente fala muito disso, né? É importante quando você fala de fundos, você olhar a história do fundo, né? Da governança, da solidez, exato, do negócio, né? Porque, querendo ou não, você vai estar comprando um serviço, né? Exatamente, é o serviço de gestão de recursos de terceiros e que você, é muito importante que o investidor olhe a experiência do time, o tamanho de execução, se tem capacidade para navegar em mercados mais voláteis. Então, nesse momento da renda fixa global, ela tem solicitado essa gestão ativa, esse olhar global e principalmente essa seletividade para navegar em um ambiente em que a taxa de juros ela segue elevada, oferecendo oportunidade de taxa, mas que pressiona o balanço das empresas de alguma forma. Muito bom. Excelente. Tem mais alguma coisa que foi discutido lá, Clarinha, que a gente não tocou? Eu acho que só falar rapidamente do painel de alocação. Perfeito. Que teve o Arthur Wichmann, o CIO aqui da XP, a Ana Madeira, da Morgan Stanley, e o Daniel Popovic, da Franklin Templeton, em que basicamente eles falaram do novo mundo pós-juro zero.
Então, quando a gente olha hoje para a curva de juros americana nesse patamar de juros, isso acaba criando uma dinâmica diferente do que a gente acompanhou historicamente. Eles falaram bastante sobre a diversificação do investidor brasileiro, essa exposição à alocação global, de que existem algumas barreiras ainda que impedem o investidor brasileiro de aumentar essa exposição de uma maneira rápida, como essa nossa taxa de juros elevada, que o investidor acredita que é mais confortável ficar aqui, e é um verdadeiro mito, tá? A gente já trouxe alguns conteúdos falando disso. Quando você olha para o CDI dolarizado, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. E aí a Ana Madeira, ela trouxe muito desse novo momento, né, de mundo como um todo e dessa concentração da temática AI que continua tendo essa visão para os Estados Unidos. Ficou muito bacana o evento como um todo. A gente pretende continuar trazendo iniciativas nesse sentido. Estamos com Outliers nesse momento, com a rodada global como um todo, trazendo esses gigantes globais para falar, trazendo gestores para entender um pouco dessa visão. Então a minha recomendação é que o investidor brasileiro ele continue olhando para esse tema, traga a seletividade para dentro da carteira e que, principalmente, não faça essa alocação global de uma maneira irresponsável, que ele conte com ajuda para fazer isso, para que ele tenha longevidade na diversificação de investimentos como um todo e não tenha nenhum susto aí no meio do caminho. Muito bom, longevidade, gostei, não, perfeito. E a gente fala muito aqui, né, de alocação e das nossas visões também. Então, bom, como vocês podem ver, foi um evento muito bacana, né, foi aqui para os nossos parceiros, mas a gente sabe que infelizmente não dá para todo mundo ir nesses eventos, mas por isso a gente traz, né, os destaques e que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mercado, né? A gente inclusive comentou a questão aqui da Meta, da Alphabet, que foi um dos principais destaques dessa semana. E bom, além, né, dessa questão aí do micro, né, do cenário microeconômico lá nos Estados Unidos, né, que a gente teve essa semana, contou com algumas notícias importantes, né, como essa justamente aí que a gente comentou. A gente também teve alta da Microsoft, né? Então a gente teve uma semana nos mercados globais interessante, né? Porque foi uma semana que ela foi marcada por menor liquidez, né? Por conta do feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo tivemos, tanto no campo das divulgações econômicas que estão saindo agora depois do fim do shutdown, que foram bastante relevantes. A gente teve o livro bege do Fed, a gente teve dados de consumo, a gente teve PMIs, né? Então o que é dado de mercado de trabalho, o que a gente viu esses dados num apanhadão aqui geral, né, de uma maneira resumida. Dá pra ver que a economia americana, ela está em um momento heterogêneo, né? Tem uma parte da economia que tá perdendo força, né? Que é a parte um pouco mais relacionada à população de mais baixa renda, né? Até que foi mais impactada pelo shutdown, porque em um momento, né, mais pra frente do shutdown, a gente começou a ter o atraso de pagamentos, né, dos cupons, são programas de proteção social, né, que existem lá, então as famílias que dependem um pouco mais disso. E do outro lado, a gente tem as famílias com, né, de estratos mais altos da sociedade que tem ações, né, a gente chama isso em economia de efeito renda, né? Esse efeito renda aqui no Brasil a gente vê pouco, porque infelizmente o brasileiro investe pouco ainda na bolsa, mas lá nos Estados Unidos isso fica bastante claro. Quando a bolsa tem um período de alta muito forte, a gente vê esse efeito positivo na renda das famílias e no consumo consequentemente, né, no consumo de bens, serviços. Então a gente tá vendo uma economia que tá, né, mais mista, mais heterogênea. E quando a gente olha para o mercado de trabalho, também sinais mistos, né? A gente viu nessa semana, ao mesmo tempo que a taxa, né, que é desde o fim do shutdown, novamente, né? Ao mesmo tempo que a gente viu a taxa de desemprego, como a Irene trouxe, né, falando no Morning Call, que a gente tem falado bastante aqui, que foi uma taxa que trouxe, o desemprego subiu, mas ao mesmo tempo teve uma criação de vagas alta. E aí agora, nessa semana, a gente teve dados de pedidos de seguro-desemprego que vieram abaixo do esperado. Então, tem dados para todos os lados, né? Que o mercado de trabalho está perdendo certo ímpeto, nada muito claro, nada muito rápido, porque os dados vêm semana sim, semana não, eles vêm um pouco diferentes, né? E os preços, quando a gente olha para o livro bege, que foi essa publicação do Fed, várias regiões do país, porque é um documento que traz a visão dos Feds regionais, e várias regiões do país indicando pressão sobre os preços, né? Já a pressão ali, né, um repasse das tarifas, principalmente, então parece que isso está chegando com mais força. Então, o Fed, né, o Banco Central Americano, vai estar numa situação complicada aí para fazer essa decisão. Ao longo dessa semana, as apostas, né, para
para um corte de juros em dezembro aumentaram, justamente porque a leitura de muitos dos analistas, dos investidores, foi que esses dados pesaram mais para a parte de enfraquecimento da economia, né? Que, não, vai ter espaço, então, para o Fed cortar. E também porque na semana passada, na sexta-feira, no apagar das luzes da semana passada, a gente teve um posicionamento do diretor do Fed de Nova York, que é alguém que tem bastante, as suas decisões, as suas visões têm bastante peso, né, bastante relevância, e ele falou que achava que ainda havia espaço, né, para uma queda de juros, mais ou menos isso, né, simplificando. Então, o mercado deu uma animada e foi o que a gente viu ao longo dessa semana aqui, né. E em termos aqui dos nossos conteúdos, com certeza a gente refletiu bastante isso, né, toda a parte aí de tanto os conteúdos que a gente fez de economia, quanto aqui né, na parte global, de estratégia global, e também, né, em todos os morning calls dessa semana. Outros destaques, falando aqui do Brasil. No Brasil, a gente teve, das nossas publicações, a gente teve uma bastante interessante agora no final da semana, sobre o efeito da mudança na tributação de dividendos, né? Então, foi aprovada a reforma de mudanças no imposto de renda, e entre as mudanças tem ali uma cobrança de imposto na fonte de 10% para dividendos acima de 50 mil reais. Só que isso só vai valer a partir do ano que vem. Os dividendos pagos até dezembro deste ano, né, não terão essa cobrança. Então, o que acontece? Tem muitas empresas antecipando o pagamento desses dividendos. E a partir do momento que elas estão antecipando, isso pode ser uma janela de alta aqui, né, para o Ibovespa. E o nosso time soltou um relatório bastante interessante sobre isso, né, sobre quantas das empresas eles veem que algumas já anunciaram, quantas ainda podem ter essa possibilidade de anunciar e como que isso pode ser refletido aí no Ibovespa. Outro destaque aqui dessa semana foi o fim da COP30, né? A gente teve aqui enfim, a conferência terminou lá no Pará, e o nosso time ESG, ele trouxe também um relatório bastante completo sobre os principais pontos, o que foi discutido, o que esperar, o que andou, o que deixou de andar, né? E também, nessa mesma toada ESG, a gente teve a publicação aqui de um relatório do time sobre um roadshow, né? Ou seja, várias conversas com investidores institucionais foram feitas lá no Rio de Janeiro. Então, também é interessante saber o que os gestores estão pensando sobre a temática ESG. E, gente, foi uma semana, como eu falei, um pouco vazia, entre muitas aspas, que eu já tô falando aqui há um tempão, né? Mas por conta justamente dessa liquidez reduzida aí pelo feriado de Ação de Graças. O cenário político ficou bastante em voga aqui no Brasil, né? Por conta de indas e vindas ali entre o Executivo e o Congresso, alguns assuntos bastante, né, políticos mesmo. Então, decisão sobre indicação do novo ministro do STF, se vai ser decidido ou não, né? Teve o anúncio das mudanças do IR, mas que já tinham sido aprovadas. A gente teve a semana começando também com a prisão do ex-presidente Bolsonaro, né, a prisão preventiva. Tudo isso acabou, enfim, ficou no radar, mas não impactou tanto os mercados, né? Então, a gente teve aqui uma semana até um pouco mais impactada pelo cenário global. Tivemos esses destaques aqui nas nossas produções do time de research. E, por fim, já que hoje é Black Friday, dia 28, né, temos também o relatório do nosso time de varejo, falando o que esperar, né, sobre as varejistas, né, se espera uma Black Friday forte em vendas, se isso é antecipação de dezembro. Então também vale conferir lá o nosso relatório em detalhes. Então é isso, pessoal, acho que bastante coisa, né? A gente fala, não aconteceu muita coisa essa semana. Aconteceu. E aí, de repente, bom, então é isso. Muito obrigada mais uma vez, Clarinha. Como eu falei, próximo a gente já sabe, hein? Vai ser a pesquisa pré-Copom. Pesquisa pré-Copom. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, gente, pra quem ficou aqui com a gente até o final, pra quem viu a gente aqui até o final. Não esqueça de dar seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes, de também ver os nossos outros podcasts que a gente tem aqui na plataforma. Tem o Outliers, tem o Expresso, né? Eu escuto sempre, né? Ele já vai automático ali no meu fonezinho, que é ótimo. E é isso. E claro, conferir todos os nossos conteúdos ali na plataforma de conteúdos. E se você não tem, se inscrever na newsletter que leva o mesmo nome, né? Aliás, da onde veio esse programa, né? Que é um spin-off da nossa newsletter, que chama Expert Drops. Você recebe todas as quintas-feiras os principais destaques aqui da produção do nosso time de research. É isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. A gente se fala e a gente se ouve na semana que vem.